Olá a todos, o meu nome é Sílvia, sejam bem-vindos ao núcleo do tipógrafo de Aljustrel. Este núcleo é dedicado a uma atividade que ainda hoje permanece em Aljustrel, que é a tipografia. A tipografia, como o próprio nome indica, é a junção de dois termos, digamos assim, que é de tipo, que significa a letra, o caractere, e grafia, que significa a escrita. Portanto, a junção destes dois termos será tipografia, que significa a composição de textos. Mas a tipografia tem uma história que começa lá muito atrás, precisamente com as origens da escrita. A origem da escrita nasce da necessidade do homem primitivo querer comunicar. Essa escrita é denominada uma escrita rupestre, portanto, a pintura rupestre que é feita nas cavernas. Portanto, o homem transmitia as suas mensagens através de desenhos nas cavernas. Por exemplo, normalmente mensagens de caça. Depois, mais tarde, temos a escrita cuneiforme, que era feita através de cunhagem em placas de argila. E mais tarde, a hieroglífica, que era também feita através de desenhos, mas que já representava muitas vezes letras ou palavras inteiras. Portanto, temos a escrita, a pintura rupestre, temos a escrita cuneiforme e temos a escrita hieroglífica, terminando no alfabeto que conhecemos hoje em dia, com origem greco-romana. Os suportes foram a pedra, as placas de argila, depois o papiro, mais tarde o pergaminho e logo depois o papel, portanto, que é aquele que utilizamos hoje em dia. Surgiu no século XV um senhor alemão que veio inovar nesta área da impressão, que foi Johannes Gutenberg. E o que é que este senhor inventou? Inventou a prensa de caracteres móveis, que acelerou aqui a composição de textos, embora ainda de forma manual, mas acelerou aqui a composição de textos, tornando o processo muito mais rápido. Mais tarde, com a Revolução Industrial, no século XIX, portanto, houve também um grande desenvolvimento na área da impressão, em que os processos deixaram de ser manuais para passar a ser mecânicos. Aí, de facto, houve um boom em termos dos processos de impressão e passou-se a divulgar a informação de uma forma muito mais rápida e que chegava, portanto, a uma maior parte da população. Aljustrel vai iniciar-se aqui no mundo das artes gráficas precisamente em 1872. Portanto, temos 150 anos da história da tipografia em Aljustrel. Começou, como disse, em 1872 com a tipografia aljustrelense. Portanto, temos aqui algumas imagens de pessoas que foram responsáveis por esta tipografia. Ela nasceu precisamente com o objetivo de imprimir um jornal muito importante aqui para Aljustrel, portanto foi impresso aqui, 25 números desse jornal foram aqui impressos precisamente nesta tipografia. Falo então do jornal O Campo de Ourique, um jornal dito como independente, noticioso, político, literário e agrícola, que teve a sua administração e redação precisamente aqui em Aljustrel. 10 anos depois, em 1882, surge uma tipografia numa das freguesias aqui do concelho, que portanto é Messejana, também com o objetivo de imprimir um jornal, desta vez o Microscópico, que iniciou, portanto, a sua publicação, como disse, em 1882. Ainda com o objetivo de impressão de jornais, em 1934, a gráfica aljustrelense para imprimir o jornal O Círculo. Alguns anos mais tarde, já em 1935, portanto, estas primeiras três gráficas
todas elas nasceram de facto com o objetivo de impressão destes jornais que falámos. Em 1935 temos uma nova gráfica, a Minerva Oriental, de que temos aqui alguns exemplos de cartazes que foram produzidos nesta gráfica, e temos documentos que comprovam que os proprietários desta altura apresentaram à Câmara Municipal os seus serviços, porque naturalmente tanto a Câmara Municipal como até portanto, a empresa concessionária portanto, da mina, na altura teriam necessidade de ter as suas faturas, de alguns cartazes de divulgação, portanto, variadíssimas coisas que podiam ser feitas nas gráficas. Já mais tarde, em 1956, surge a tipografia Vitória. Esta tipografia, portanto, de 1956 ainda hoje existe e está em funcionamento. E também logo a seguir a gráfica Aljustrelense. A gráfica Aljustrelense foi uma gráfica por onde passaram muitas pessoas que aprenderam este ofício, algumas delas ainda hoje ligadas ao mesmo, outras não, mas foi uma espécie de escola de tipografia, tanto quanto sabemos, para muitas das pessoas que experienciaram este ofício. Em 1987, 1990, temos depois aqui, denominadas duas gráficas, mas, portanto, são exatamente a mesma. É uma gráfica que começou por ser, perdão, a Gráfica 4, mas depois, por questões burocráticas e da existência já deste nome portanto, ligada a uma outra tipografia, passou a ser a Gráfica Mineira. A Gráfica Mineira também hoje existente, portanto, e em funcionamento. Já em tempos mais recentes, 1994 e muito recente até 2018, temos depois a Aljus Gráfica e a Nova Gráfica. Portanto, estas últimas gráficas que falei, desde a tipografia Vitória até à Nova Gráfica, portanto, todas elas estão atualmente em funcionamento. Portanto, a tipografia acaba por ser uma atividade com alguma história, portanto, 150 anos, de facto, de história das tipografias, que se resumem, portanto, com estas 10 gráficas que apresentamos. Agora, posto esta apresentação, portanto, das gráficas que existem e existiram em Aljustrel, gostava de vos poder mostrar algumas das máquinas que foram utilizadas. Uma delas ainda hoje é utilizada, portanto, nas tipografias. Todas elas têm, portanto, a mesma função, que é a função de impressão. Umas são manuais, outras já, portanto, com a ajuda de motores, portanto, que aceleram estes processos de impressão um tanto ou quanto complexos, mas que vamos pedir o apoio de uma pessoa que realmente também faz parte da história das tipografias aqui em Aljustrel, que nos vai explicar de uma forma muito geral o funcionamento de algumas delas, e que é o Sr. Paulos. O conjunto de máquinas que nós temos aqui no núcleo do tipógrafo de Aljustrel, todas elas são máquinas pós-revolução industrial, portanto já do século XIX. Portanto, a máquina mais antiga que nós temos aqui é uma máquina de composição, que é a Linotype. É uma máquina que nós podemos encontrar informação se pesquisarmos um bocadinho, mas temos aqui o Sr. Paulos, que nos vai, de uma forma muito geral, dizer, portanto, algumas coisas sobre esta máquina. Portanto, Sr. Paulos, esta máquina era de composição mecânica, não é? Portanto, mecânica, é das origens da era pós-revolução industrial. Portanto, como é que normalmente era o processo nesta máquina? Portanto, isto era utilizava-se o chumbo e o antimónio, que era derretido, formava uma liga, não é? Uma liga, pois, eu pronto, não cheguei a trabalhar com esta máquina. Certo. Né? Pronto, isso já foi muito antes
Mas isto veio dar muita evolução à composição, porque normalmente os jornais tinham sempre textos mais muito extensos, e então isto era um processo mais rápido de fazer a composição. Saíam daqui já as linhas compostas, não é? Saíam as linhas já compostas. Exatamente. Depois de serem impressas na máquina, as barras voltavam novamente para a caldeira e o chumbo era derretido e servia novamente. Portanto, era um processo que se ia renovando. Exatamente. Era muita coisa. E foi um grande avanço no coisa. Até chegar à altura da informática. Exatamente. Porque depois havia a composição à mão, para textos mais pequenos. Né? Que hoje em dia fazemos a reprodução de um texto do computador para a máquina de impressão, para a máquina de verdade? impressão, pois. Mas depois temos aqui uma outra, esta máquina bem mais pequena, com a qual o Sr. Paulo ainda trabalhou muito, tanto quanto sei. Trabalhei ainda. E que servia, por exemplo, para a impressão de envelopes. Para a impressão era de envelopes, era de cartões, era de sacos, era coisinhas pequenas, esta máquina. Pronto. De princípio era manual, era a pedala, nós tínhamos que pedalar, e depois foi adaptado um motor que ela trabalhava depois com um motorzinho de apoio. Estes tabuleiros eram os tabuleiros que alimentavam. Serviam para alimentar. Nós metíamos aqui um envelope branco, passava na máquina e vinha para e depois saía aqui. Era um processo que a máquina estava sempre em andamento e nós metíamos um envelope e tirávamos, por exemplo, um envelope. Quem diz um envelope diz do cartão, diz um saco de coisa. Pronto. E a pessoa que estava aqui a trabalhar tinha que estar também mais ou menos automatizada, tirava dali, imediatamente colocava aqui, imediatamente passava. Chegava a uma altura que a gente já nem sequer olhava para ali. Exatamente. Chegava a mão, já tinha um envelope, puxava um, metia outro e a coisa ia. Era um processo que era muito prático. Quando a gente tinha prática, pronto, ao fim de meia dúzia de dias ou de meses de trabalhar com isto, a prática apanhava-se logo isto. E depois também nessa altura éramos 9, né? Exatamente. O Sr. Paulo já tem esta experiência desde 63, 64, que trabalho em tipografia, portanto. Já é uma longa experiência. Já é uma experiência. E depois temos, portanto, dentro das máquinas mais importantes deste conjunto que aqui temos esta máquina, que ainda hoje existe nas nossas tipografias e grande parte das vezes a funcionar, que é a Heidelberg, não é verdade? Pois. Como é que se processa aqui? Pinças, é uma máquina de impressão? É uma máquina de impressão que veio, de facto, a revolucionar a impressão, né? Exato. Pronto. Porque isto é uma máquina que, quando ela estava a funcionar como devia ser, e tirava 3 ou 4 mil a hora, né? Já era uma coisa muito boa, já era uma... Sim, de facto. Portanto, o processo de funcionamento da máquina, tinha aqui um tinteiro ali atrás. Ora, o tinteiro que é... O tinteiro que é esta parte onde se metia a tinta. Exato. Pronto. Depois disto está tudo a funcionar, estava aqui um rolo que encostava ali, que era o rolo tomador, que tomava a tinta e passava para este lado. Entretanto, já tínhamos feito uma chapa para imprimir, metia-se a chapazinha na máquina e a máquina funcionava, que era uma maravilha. Portanto, as folhas era estão aqui. Através da ar, era por sucção de ar. A folha enchia-se esta mesa de papel, punha-se a funcionar, pegava aqui, imprimia ali na coisa e vinha voltar aqui para outro tabuleiro. E era uma impressão normal que se fazia, já era descansado, porque normalmente o operador estava aqui só a ver se falhava alguma folha, alguma coisa. Exatamente. Mas raramente acontecia. Pois. O trabalho era o trabalho prévio, o trabalho que havia era fazer a imposição do material que se queria imprimir, depois de afinar, depois de estar afinado, pronto, a ligar a máquina e ela começava tirava aí fazer o seu 1.500, 2.000, pronto. Exatamente. Sempre sem coisa. Uma máquina que nunca deram problemas de mecânica nem nada, mas máquinas espetaculares, tanto que ainda hoje funcionam. Todos os dias, praticamente, eu trabalho com uma máquina dessas. Pois, realmente todas as gráficas... E todas as gráficas em Austrália e não só... um destes exemplares todas as máquinas todas as gráficas têm uma maquinazinha desta, uma Heidelberg de pinças. Ela normalmente é reconhecida imediatamente por esta proteção, não é? Esta proteção, isto é uma proteção. Isto é uma proteção. Como é que isto funciona? Ora, isto funciona, a máquina está a trabalhar, por qualquer motivo falha qualquer coisa, não é? E depois tem as pinças a rodar constantemente. As pinças estão sempre a rodar, não é? À medida que vai imprimindo, a pinça pega o papel num lado e leva para o outro, já é impresso. Ora, para evitar acidentes, claro. Isto levanta-se e automaticamente a máquina para. Pronto, é uma proteção
para o operador da máquina. Exatamente. Para o impressor que está aqui, porque se a pessoa se vai encostar no pedacinho, leva com a pinça e isto é... Pronto, é para evitar acidentes. É uma proteção muito boa que eles inventaram para isto. Acho que isto é desde que a máquina foi uma máquina que... Pois, isto é uma máquina que já vem do século XIX e que se mantém. Hoje, século XXI, de facto, ainda funciona tudo. Hoje em dia, o que é que se faz essencialmente? Porque já há outras, bem mais atuais, mas esta máquina, normalmente, qual é a finalidade hoje em dia? Esta máquina, normalmente, pronto, nós utilizamos-la para, como agora já impressão digital e pronto, e a offset também. Nós aqui utilizamos essas máquinas para picotar, para numerar livros, para cortar rótulos de autocolantes, de queijo, para todas essas coisas. Esta máquina é uma máquina que dá para tudo. Dá para tudo. Para imprimir, pode-se imprimir texto também. Pronto, exatamente. Mas isso continua a manter a sua função de impressão, mas hoje em dia é mais utilizada então mais para utilizada numeração. para acabamentos, pois. Acabamentos, não é? Picotagem. É picotar, é numerar, sim, fazer a numeração. E os rótulos, não é? E cortar rótulos, autocolantes. Pronto. Portanto, aqueles rótulos que nós por vezes vemos, por exemplo, nos queijos. Nos queijos, pois. São feitos nestas máquinas. Isto normalmente, pronto, são máquinas que têm um desenvolvimento grande. E os rótulos, por exemplo, há pessoas que podem fazer 5 mil rótulos, né? Portanto, exatamente, tem muita quantidade. Máquinas práticas para esse processo, nem. Isto tentando afinado, a gente põe isto a andar, dá ali uma velocidadezinha e isso em 2 horas ou 3 corta ali 5 mil rótulos, né? Exatamente. Porque tem que ser de um, claro, ou claro. a 2, conforme, às vezes. E Sr. Paulo, continua apaixonado por esta ofício? Nunca fiz mais nada e é a minha paixão, aliás, tem sido sempre a minha paixão, tem sido a tipografia. A área da tipografia. A área da tipografia, pronto, foi uma coisa que abracei ainda era uma criança e até os dias de hoje. Mantém. Tirando os 2 anos e meio, 3 anos que estive na Guiné, tem tido uma atividade e continuará. E vamos lá ver até que a voz mudou, como se diz. E quero agradecer-vos a vossa atenção nesta visita virtual feita a este novo espaço que fica localizado no Centro de Documentação Local de Aljustrel. Muito obrigada, até uma próxima.